Zaidan, lendo a notícia, fiquei preocupado. Aliás, a gente tocou num ponto parecido com isso, porque houve uma decisão do STF, pessoas que estiverem inadimplentes, dívidas, né, sem terem sido pagas, poderão ter apreendidos documentos como passaporte e carteira de habilitação, além de serem impossibilitadas de participação de concursos públicos e licitações. O plenário do STF decidiu, no último dia 10, ser constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz determinar medidas coercitivas que julgue necessárias no caso de pessoas inadimplentes. Essas apreensões e restrições seriam efetivadas por meio do cumprimento de ordem judicial. Ao julgar o tema, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Fux. O relator concluiu que a medida é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O problema é de que maneira analisar a razoabilidade. Eu imagino um pai de família que se enfiou num papagaio, que ia ter que pagar um boleto para uma empresa que ele foi buscar dinheiro para pagar a conta, né? E se meteu em juros absurdos e não conseguiu honrar. E mesmo tendo vontade, não conseguiu honrar. E ele está desempregado ou ficou desempregado e quer arrumar um outro emprego. Nesse papo que tivemos há alguns dias, a gente falava sobre empresas que simplesmente não abrem a possibilidade de participação em disputa de vaga para quem está com o nome sujo. Já barram logo na entrada. E fica difícil. Como é que o cidadão vai conseguir honrar os compromissos ou tirar o nome da Serasa ou de qualquer dessas listas, se ele não tiver tendo algum tipo de ganho, né? Então precisa trabalhar. E agora, essa decisão do STF, que aí envolve outras coisas, como documentos para impedir alguma tomada de decisão que envolva, por exemplo, o cara que usa a CNH para uma atividade profissional, ou seja, o que for. Pois é, Ronald. O Supremo foi provocado a dizer se é constitucional ou não um dispositivo do Código de Processo Civil. E a resposta foi que é constitucional. Esse dispositivo trata exatamente dessa possibilidade. É importante ressaltar que quando eles ressaltam que de maneira nenhuma pode haver qualquer afronta a princípios da Constituição, isso quer dizer o quê? Motorista de táxi, motorista de ônibus, motorista de caminhão, o motorista de aplicativo, e aí é sempre bom lembrar, não é? Ele há de ter alguma prova de que é um motorista profissional, né? Eles não podem ter a CNH recolhida por causa de dívida, não podem ter. Por quê? Porque a Constituição trata dos motoristas, não, ela trata de instrumento de trabalho. Você falou disso ontem, né, trabalho. E na segunda-feira nós trouxemos isso aqui, né, Ronald? Na segunda-feira nós falamos dessa decisão do Supremo. Agora, há muitos problemas, porque o sujeito pode não ser um motorista profissional, mas o carro é fundamental para o trabalho dele. Ele usa o carro no seu trabalho. E há situações em que ele vai ter de demonstrar isso. Por exemplo, o cara... no interior é muito comum, sujeito que pega mercadorias de uma loja, de uma cidade média ou até pequena, e leva para diversos logradouros ali, diversos afastados, ou até outras cidades menores ainda, vilarejos, etc. Coloca no carro e vai lá vender. É a profissão do cara. Isso é uma coisa autônoma, informal. Ele, por exemplo, recolhe INSS, se ele bem entender, não é? Como autônomo, mas ele trabalha com o carro. Há também o deslocamento, a pessoa que precisa do carro para deslocamento, o sujeito que mora num lugar e trabalha em outro. E são diversas situações que a resposta dada pelo Supremo, quando houve a divergência do Edson Fachin, eles disseram, não, nós confiamos, né, na razoabilidade. Opa, espera aí.
você não pode depender de razoabilidade de magistrado. Você pode até partir da premissa que espera-se sempre a razoabilidade como uma característica no trabalho de um juiz. Mas isso não quer dizer que seja uma garantia. Há, por exemplo, decisões que são compradas. Então, é um negócio complicado num país que tem 70 milhões de pessoas, arredondando os números, né? Cerca de 70 milhões de pessoas negativadas. E muitas vezes, essas pessoas... Aliás, a situação mais comum é o sujeito que ele está sempre correndo atrás da capacidade de pagar as contas, e aí ele se endivida para pagar uma outra dívida, aí ele se endivida de novo para pagar aquela segunda dívida, ele vai trocando o credor, porque ele não consegue pagar. Então ele vai buscando juros mais baixos, condições mais favoráveis, e muitas vezes ele chega ao ponto de não conseguir. É quando, normalmente, há uma tentativa de acordo, etc. Eu já disse aqui, eu já vi gente, por exemplo, que tinha uma fazenda e produzia muita coisa e com produtividade elevadíssima. Era trabalho de sol a sol e trabalho eficiente, competente, alta produtividade, número de sacas colhidas muito superior à média nacional. Uso de tecnologia, tudo certinho, não havia um palmo sem utilização. Só que tudo isso foi financiado com dinheiro de banco. E mesmo vendendo bem, porque eram bons produtos, não conseguia pagar o juro do banco. Isso há mais de 40 anos. E aí o sujeito tinha duas possibilidades, ou vender a fazenda ou perdê-la para o banco. Ele conseguiu vender ali na marca do pênalti e conseguiu pagar o banco, para não perder por um valor muito menor, de avaliação muito menor, não perder para o banco. Mas esse é um caso que se repete com industriais, com comerciantes, com fornecedores, né? Gente que financia um negócio e, de repente, pelo menos durante um período, tem problema para pagar o banco. Há também o sujeito que faz o revezamento. Um mês ele paga a conta de eletricidade e não paga água. Ele quer pagar, ele não tem dinheiro para pagar. No mês seguinte, ele inverte, para não inteirar 2 meses e não perder o fornecimento. E aí ele vai se equilibrando até uma hora que não tem jeito. Porque, ao mesmo tempo, ele tem de comprar comida, ele tem de pagar o transporte, etc. Se endivida. E aí, hoje, o credor busca a negociação. Não é? O que ele está ganhando, o que já está lá, a previsão existe. Mas, especificamente para o caso de devedores, é o que disse o Fachin. Uma coisa é o sujeito que deixa de alimentar o filho. Essa é uma situação específica. É uma dívida absolutamente peculiar. Outra coisa é o sujeito que está trabalhando, precisa do trabalho para manter-se ali acima da água, né, com o pescoço acima da água, e para pagar a dívida. E muitas vezes ele atrasa a dívida, muitas vezes ele não tem condição de pagar, ele precisa de uma negociação, até porque, no caso de dívidas bancárias, essa dívida vai se multiplicando de maneira incontrolável pelo devedor. E chega um ponto que não é possível pagar. É o crescimento da dívida pelos juros canalhas altíssimos que tornam aquele sujeito obrigatoriamente um inadimplente. Ele é empurrado para a inadimplência. Então são muitas as situações. O advogado que foi lá no Supremo defender a posição que foi majoritária, amplamente majoritária, né, 10-1, ele argumentou, não, tem um sujeito em São Paulo que vive num condomínio muito bom e viaja, não sei o quê. Ou seja, você pega um exemplo de alguém que, em tese, pode pagar, não sei o que o cara deve, quanto deve, se a dívida é justa ou não. Mas esse foi o caso citado. Como se essa fosse a norma.
E essa não é a norma. A norma é exatamente o sujeito que tem dificuldade porque a renda é baixa, porque ele tem de fazer escolhas, porque ele tem despesas inesperadas e aí complica para pagar a dívida. Então, depender de razoabilidade, e é preciso garantias de que não haverá, com credores poderosíssimos, que não haverá qualquer pressão sobre a decisão do judiciário. Porque quando você diz, dependeremos todos da razoabilidade, e até pode haver uma inversão. Os bilionários, donos das Americanas, podem simplesmente não ter o menor problema com esse tipo de coisa. E o sujeito pobre, que caiu no laço de uma dívida e não consegue pagar, pode ele ficar privado, por exemplo, da CNH. O passaporte é até difícil que ele tenha. Ou se tiver, que faça uso, porque ele não está conseguindo pagar o básico da sobrevivência. E é preciso saber tira também... nada, Zaidan, porque o passaporte é caro pra caramba pra tirar também. Pois né? nem tira, né? Não, dá pra comprar muito leite com o valor de passaporte. Pois é. E além disso, Ronald, é preciso saber também se estamos falando, por exemplo, de dívidas trabalhistas. Ou não. Ou é um caso à parte, né? Você tem trabalhadores que passam décadas, o sujeito morre e a família herda ali a condição de credora, quando há possibilidade disso se transferir para filhos e tal, porque são credores E o Estado que não né? paga precatório? Não paga precatório, aí não acontece nada. Porque ele é um inadimplente. Tudo bem, é que aí se cria. Aí se cria uma fórmula, né? Para passar um pano na inadimplência e se criar uma emergência, digamos assim, para justificar o não pagamento. E é uma dívida. É dívida. É uma dívida, aliás, reconhecida, por isso é um precatório, reconhecida pelo Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário que disse: Estado, você deve a esse cidadão, você tem de pagar. Aí tem o precatório. E aí esse precatório tem o seu pagamento adiado, empurrado para as calendas e tal, e não há nenhuma consequência. Nenhuma consequência. E repito, no caso das dívidas trabalhistas, né? Porque essas dívidas têm um tratamento diferente, mais compreensivo, quando muitas vezes você deixa o cara ali sem eira nem beira, sem nada. Ele muitas vezes não consegue um emprego e aquilo que ele tinha direito como trabalhador de uma empresa que quebrou, que foi à falência, que deu calote, ou que simplesmente o demitiu, ele não recebe. Então o tratamento será o mesmo que esse trabalhador vai ter quando ele tiver alguma dívida, muitas vezes até porque está desempregado e vai correr atrás de dinheiro para pagar as contas. Agora, depender da razoabilidade, eu só espero que não voltemos ali, insisto, pague, claro, sendo possível, pague. Não tem essa de tratar a dívida como um negócio a ser desdenhado, de jeito nenhum. Até porque o cara que dorme tranquilo com dívidas, Aidan, ele não pode servir como exemplo, né? Porque não é a média. Foi o exemplo que o advogado deu. Pô. Lá no Supremo. Porque aí é mole, né? O cara que, citado por ele, mora num condomínio X e viaja e tudo, porque tem um monte de gente aí que faz questão de não pagar dívida mesmo, porque tem uma outra forma, digamos assim, de administrar o próprio dinheiro. Gente que tem... vamos lá, jogador de futebol, artista, que você todos os dias vê perda de processo na justiça por não pagamento disso ou daquilo, e a vida do cara continua na babesca. Do mesmíssimo jeito, porque ele divide, é mais ou menos como uma SAF, sabe, de clube. A parte boa eu continuo tocando adiante. A parte ruim, para quem eu tô devendo, a gente vai ver como é que vai resolver essa história. Entendeu? Vamos empurrando. E muitas vezes grandes empresas fazem isso. E o mais grave é quando isso é feito com trabalhadores. Quando as empresas tratam a dívida trabalhista como um negócio que, deixa rolar. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é cruel. Isso é cruel. Porque aquele sujeito só tem aquilo, ele vive daquilo. Se ele não recebe o que ele tem direito, isso é gravíssimo. Gravíssimo. E ao mesmo tempo,
E você tem essa história da possibilidade dele perder a CNH e o passaporte. O problema nem está aí, mas é o princípio que está por trás Exato, disso, né? exato. A ideia original que é o problema. Que está lá no século XIX, que era o sujeito que devia um credor, geralmente um credor rico, seja um banco, seja alguém que emprestava dinheiro e tal, e estava sujeito à cadeia, não é? Então, é preciso muito cuidado aí com o princípio que move essa decisão, porque depois você pode começar a enxergar outras consequências. Ah, e tá bom, aí ele está sem a CNH, mas continua não pagando. E aí, ele vai ficar só sem a CNH? E se isso não fizer diferença para ele, o que virá depois? Onde eles vão chegar? Na cadeia? E aquele troço, né? O bilionário, ele vai lidar com esse problema da maneira mais tranquila possível. Mais tranquila possível. Se incomodar muito, ele se muda e continua ganhando dinheiro aqui, mas morando em outro lugar. E uma banana para a justiça, né? E para quem ele tem que pagar, né? E para quem ficou com a dívida a ser recebida na saudade, né? Porque você só pode recolher o passaporte brasileiro. O cara muitas vezes tem 3 passaportes, né? Ele tem passaporte de outra nacionalidade e tal. E ele vai continuar podendo viajar. Agora, aquele sujeito que só corre o risco de perder a CNH, porque nem passaporte tem, isso pode afetar a vida dele e ele vai ter de argumentar com o juiz e esperar a razoabilidade do juiz. Agora, você não pode estabelecer um princípio que tenha como garantia a razoabilidade do juiz. Que é uma coisa que pode haver, pode não haver. Vai depender da cabeça dele naquele dia, naquela hora, e se achar que isso é definitivamente, entre aspas, justo.